tema da mensagem de hoje é a recompensa da fidelidade. Vale a pena ser fiel, meu querido. Abra a sua Bíblia ou acompanhe comigo no telão. Deuteronômio capítulo 7, versículos 6 até a 9. Diz a palavra de Deus: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu próprio povo, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais. O Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Sabe, queridos, vocês sabiam qual era o livro da Bíblia mais amado por Jesus? O livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é disparado o livro que Jesus mais citou do Velho Testamento. É claro que nenhum dos livros do Novo Testamento haviam sido escritos, né? Eles vieram depois da morte de Jesus. Na tentação no deserto, quando Jesus enfrentou o seu maior adversário, o diabo, Jesus citou 3 vezes o livro de Deuteronômio. Mas o que é de fato que o livro de Deuteronômio fala? Deuteronômio é uma palavra grega, que significa segunda lei, ou a repetição da lei. Na verdade, Moisés já estava bem velho, já havia cumprido quase que toda a sua missão na terra. Estava perto da sua morte. Os 40 anos no deserto já haviam terminado, estavam acabando. E agora uma geração inteira entraria na terra prometida. Então, naquele momento, Moisés faz um balanço da sua vida. Faz um balanço do que ele viveu, da experiência que ele viveu com Deus. Olha para trás e reconhece claramente que todos os feitos, todos os livramentos que o povo de Israel viveu tinha a ver com uma verdade: a fidelidade de Deus. E da mesma maneira, ele está como um pai preocupadíssimo, porque os seus filhos agora vão entrar numa nova etapa da vida. Numa etapa onde não há mais deserto, onde há a conquista da promessa, o sonho concretizado. E ele sabe muito bem que o momento de terrível dificuldade, o momento do deserto é o momento que as pessoas buscam a Deus. Mas no momento da abundância, no momento da conquista, da vitória, há o grande perigo de abandonar a fé. Então, o livro de Deuteronômio fala de maneira magistral sobre um tema tão importante para Deus e para todos nós, que é a fidelidade. E neste texto, queridos, a Bíblia nos ensina que há uma grande recompensa para a fidelidade. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: hoje você vai aprender que há uma grande recompensa para a fidelidade. E neste texto que nós lemos, há 3 aspectos muito práticos, muito simples, mas ao mesmo tempo muito profundos a respeito da fidelidade. O primeiro aspecto, a primeira verdade, é que Deus é fiel. Diga assim: Deus é fiel. Isso é o que Ele é. Tem a ver com o caráter dele. Deus não pode ser infiel. Nós não entendemos muito bem isso, e eu percebo que há pessoas que têm uma dificuldade enorme de crer na fidelidade de Deus, porque os nossos parâmetros são humanos e os homens são infiéis. Se você teve uma experiência em que o teu pai foi infiel a você, abandonou a família e te deixou,
Muita gente vem no meu gabinete e fala: pastor, eu tenho dificuldade de crer que Deus se importa comigo. Muitas vezes porque o pai, a mãe não se importou. Mas ainda que os homens sejam infiéis, Deus é fiel. E essa é a primeira verdade que Moisés fala. Ele olha para trás e ele vê a marca de Deus, a marca da sua fidelidade em todos os momentos. E ele fala muito claramente sobre isso no versículo 9, quando ele diz assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Quando a gente tem netos, quantos aqui já são vovôs ou vovós? Querido, a gente é melhor vô do que pai, sabia? Porque a maturidade nos ensina tantas coisas. E eu amei tanto a minha filha, tenho uma filha única. Eu amei tanto, eu falava assim: é impossível amar tanto alguém quanto um filho. Eu prometo para você, você vai amar os teus netos igualmente. Só que com os netos a gente não erra os erros que a gente errou com os filhos. E eu me peguei um dia desses assim, olhando para aquele menininho que fala: vovô, vem cá, vovô. Eu falei: esse menino manda em mim desde 2 anos de idade. E me peguei muitas vezes preocupado com o futuro dele. Como vai ser o mundo que o Enzo vai viver? Isso me assombra, muitas vezes me assusta. E um dia orando, Deus falou comigo: filho, eu tenho uma aliança com ele. Porque eu tenho uma aliança com você até 1000 gerações. Está muito além dele. Deus é fiel, queridos. Quantos aqui são filhos de crentes ou netos de crentes? Fique de pé. Você sabia que muito antes de você entregar a sua vida para Jesus, você já estava marcado? Deus já tinha te marcado, meu querido, por causa da aliança que os seus pais tinham com Ele, ou seus avós. Você pode aplaudir o Senhor e dizer: eu creio. Pode sentar. Agora eu quero perguntar: quantos aqueles que são a primeira geração? Fica de pé. Que você se converteu, não tinha ninguém antes de você. E o Senhor manda dizer para você que daqui para diante tem 1000 gerações que Deus tem aliança para os seus descendentes. Aplauda mais forte. Deus mudou, não foi só a tua vida não, Ele mudou a história dos seus descendentes. Pode sentar. Deus é fiel, isso é quem Ele é. Desde o Gênesis até o Apocalipse, a Bíblia fala da fidelidade de Deus. Em Apocalipse 19, versículo 11, quando João vê os céus abertos e Jesus vindo, ele diz assim: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. Sabe qual é o nome do teu Redentor? Fiel e Verdadeiro. Amém, diga: fiel e verdadeiro. Ele é o nosso Senhor. Essa é a primeira verdade que você precisa entender. Seja na hora da dificuldade, seja na hora da vitória, seja na hora da dor, seja na hora da conquista, seja no momento da abundância, seja no momento da falta, Deus é fiel. Não balize o caráter de Deus pela circunstância que você está vivendo, porque a circunstância que você está vivendo é passageira, mas Deus é o mesmo, Ele é imutável. A palavra de Deus diz em Tiago 1,17: toda boa dádiva e todo dom perfeito desce do alto, vindo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus até permite muitas vezes que nós passemos por lutas, para provar o nosso caráter.
No livro de Deuteronômio, Deus fala: vocês foram provados 40 anos no deserto, porque Deus queria ver o que havia no seu coração. Mas as circunstâncias são passageiras, a vida é cíclica. Uma hora a gente está em cima, outra hora está embaixo. Mas Deus não muda. Jó, chegou um momento da vida dele, queridos, que ele sabia que ele ia morrer. Não tinha sobrado mais nada, tinha perdido tudo, tinha perdido família, estava cheio de enfermidades, os amigos acusando ele. E ele vira assim, ele diz assim: eu sei que eu vou morrer, mas ainda que eu morra, eu continuarei crendo em ti. Amém, queridos? Deus é um Deus que ama aqueles que lhe são fiéis. Porque Deus é fiel. Diga para a pessoa ao teu lado: Deus é fiel. Essa é a característica do seu Deus. Mas esse texto diz mais do que a fidelidade de Deus. Esse texto fala claramente que um Deus fiel tem promessas fiéis. Amém ou não? Deuteronômio 7, os versos 7 e 8 diz assim: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois era o menor, vocês eram os menores de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera aos vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão e do poder de Faraó, o rei do Egito. O que Deus está falando é o seguinte: olha, eu não escolhi vocês porque vocês são mais bonitos, não. Vocês não eram o melhor povo, não eram o povo mais forte, mais valoroso, os melhores guerreiros. Não, vocês eram um povo muito menor do que a maioria dos outros povos. Eu escolhi vocês porque eu jurei para os vossos pais. Aqui no caso está falando de Abraão, de Isaac e de Jacó, que eu tenho uma aliança com eles. E vocês foram encontrados soberanamente. Pela minha graça, vocês foram alcançados. Por isso que eu perguntei a vocês: quantos são filhos de crentes aqui? Querido, o dia que você fez uma aliança com Deus, você pode escrever que a aliança vale para 1000 gerações. E quando Deus fala, Ele não está falando de Araque. No dia que você entregou a vida para Jesus, os teus filhos estão debaixo dessa aliança. Eles já estão predestinados para serem alcançados por causa do amor que Deus tem para aqueles com quem Ele faz aliança. Amém ou não? Glória a Deus. Não tenha medo. Os seus descendentes já estão na agenda de Deus. Você não sabe quando, nem de que jeito, mas eles vão cair na rede. E vão vir dizendo: oh Deus, vão ter uma experiência extraordinária, maravilhosa, pessoal. Mas na agenda de Deus na eternidade estava lá: tica, alcancei esse, por causa que eu jurei que aos vossos pais. Amém, irmãos? Deus não é só fiel, Ele é fiel à sua promessa, Ele é fiel à sua palavra, Ele é fiel a tudo que Ele disse. Ninguém pode impedi-lo de cumprir. Não há adversário que possa impedir. O diabo até tenta, mas não consegue. Porque quando Deus promete, Ele vai cumprir. É muito importante a gente saber disso, ter consciência dessa graça. Mas é importante fazer uma reflexão aqui, porque quando a gente fala de graça, há dois extremos muito errados para compreender ou lidar com a graça. E eu quero falar sobre isso porque a Bíblia nos ensina como é que eu, um pecador, lido com a graça de Deus. O primeiro extremo é aquele indivíduo que fala assim: bom, se é pela graça, eu posso pecar à vontade. Então a graça se torna uma licença para você pecar à vontade.
Isso é um grande erro, querido. Sabe por quê? Porque ainda que o pecado não tire a sua salvação, o pecado sempre gera morte. Pecado tem consequência, pecado gera escravidão. A pessoa que começa a usar droga, ela começa de brincadeira. Aí o dia que ela resolve largar, ela não consegue mais largar. A pessoa que começa a se prostituir, ela começa achando ótimo no começo, mas depois não consegue largar, a menos que haja o poder de Deus para intervir, amém ou não? Então o pecado sempre foi e sempre será muito ruim. E andar na graça não significa viver uma vida livre para pecar. 2 Coríntios 4, 1-2 diz assim: pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Paulo deixa claro: eu fui salvo pela graça, não foi o meu merecimento. Do mesmo jeito que Deus escolheu Israel por causa da aliança que tinha feito com Abraão, isso não queria dizer que o povo de Israel pudesse andar em pecado, em idolatria, após outros deuses. A mesma coisa Paulo diz: vocês foram salvos não porque vocês são santos, mas pela graça, porque Jesus morreu pelos seus pecados. Mas isso não dá a nenhum de nós liberdade para viver em pecado, porque o pecado sempre vai levar o homem à morte. Mas há um outro exagero, um outro extremo que precisa ser dito também, que é o exagero daqueles que acreditam que são santos, que olham para si como os fariseus e se acham melhor que os outros. Os fariseus, irmãos, eles foram capazes de olhar para Jesus e dizer: está fora do padrão. Eles não reconheceram que estava diante deles o Messias que eles esperavam. Não importava o que Jesus fizesse, Jesus podia pregar maravilhosamente bem, curar os enfermos, ressuscitar os mortos. Cada vez mais eles se levantavam contra. Por quê? Porque Jesus não se encaixou àqueles que eles esperavam. Cuidado com o farisaísmo. O homem que olha para si e acha que alcançou o padrão exigido por Deus é cego. Não olhou no espelho, não enxergou a alma. Queridos, nós somos pecadores. A Bíblia diz: todo homem está destituído da glória de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer. Ora, se não há nenhum justo sequer, como é que Deus nos salva? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Querido, quando você chegar nos céus, não vai haver espaço para um louvor para qualquer pessoa. Eu vou encontrar vocês lá, mas ninguém vai chegar e falar: pastor Lamartine, estou aqui por sua causa. Não, estou aqui por causa dele. Querido, na presença de Jesus, todo brilho humano vai ser ofuscado. Lá só haverá lugar para um nome ser adorado, exaltado, diante de quem nós vamos nos dobrar, nos prostrar e dizer: digno é o Cordeiro que foi morto. É só Ele que é santo, meu irmão. Você não é. Deus não te chamou para ser um fariseu, para julgar quem quer que seja. Os fariseus tinham 613 preceitos, eles achavam que eles cumpriam a lei. E lá em João capítulo 7, verso 19, Jesus diz assim: não vos deu Moisés a lei? Contudo ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Vocês estão querendo me matar porque acham que eu não cumpro a lei? Vocês não cumprem. Essa é a verdade, queridos. Jesus, quando foi
escrutinizado por todos os que o julgaram, ninguém encontrou pecado nele. Até os fariseus, o sumo sacerdote teve que pagar a gente para mentir. Porque não havia nele dolo, não havia nele pecado, nem culpa. E se aquele que é santo, que nunca pecou, certa vez passando por Samaria, os samaritanos o rejeitaram, e João logo vira e fala: Senhor, se o Senhor quiser, eu mando descer fogo do céu para matar esses incircuncisos. Jesus falou: João, você não sabe que espírito você serve? O Filho do Homem não veio para condenar, mas para salvar o que se havia perdido. O teu chamado, meu querido, não é julgar ninguém. A Bíblia diz que você julgue a si mesmo. Olha no espelho, veja o que Deus quer mudar na sua vida. Qual é a área que Ele quer mudar o seu coração? Agora, o Deus que é fiel às suas promessas. Então como é que eu lido com a graça? Eu reconheço todos os dias que Ele me alcançou pela graça. Eu não mereço, mas eu agradeço e o adorarei até o último dia da minha vida. Amém, querido? Quantos pode aplaudir o Senhor? Dizer aleluia, aleluia. O que nos garante o benefício da fidelidade de Deus é a cruz. O salmista, no Salmo 130, versos 3 e 4, ele diz assim: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Sabe qual é a maior vitória de Deus em relação ao diabo? Saibam vocês que o diabo, o acusador, é o promotor. Ele conhece a lei de cor e salteado. É por isso que ele é o acusador que nos acusa de dia e de noite. Mas se ele é o acusador, Jesus é o advogado, que na presença do Pai diz: Senhor, a pena já foi paga. Eu paguei. Você não vai pagar. Você não precisa pagar, porque Ele já pagou. Quem recebe, sabendo que tinha uma pena de morte, recebe está livre, está perdoado. Como é que uma pessoa lida com isso? Jesus disse: quem é muito perdoado, muito ama. Quem ama mais a Jesus é quem mais reconhece que Ele lhe perdoou. Quando você vê uma pessoa julgando os outros, não conhece o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga para a pessoa do teu lado com bastante amor, diga: querido, o Senhor te ama muito. Ele deu o melhor que Ele tinha por você. Quantos recebem, diga: eu recebo. Mas o texto fala mais do que sobre um Deus fiel. O texto fala mais do que um Deus fiel cumprindo as suas promessas e, portanto, um Deus cujas promessas são fiéis. O texto fala de um povo fiel. O versículo termina, o texto que nós lemos, de uma maneira muito simples, dizendo assim: o Senhor teu Deus é Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: um povo que crê, diga, um povo de fé, tem que crescer em direção à fidelidade. Sim ou não? Porque tem diferença ou não? Uma coisa é você crer que Deus existe, crer que Deus morreu por você, outra coisa é ser fiel a Ele.
E o que o apóstolo Paulo está dizendo, agora eu quero que você leia comigo, lá em Coríntios, texto de Coríntios, capítulo 15, verso 58. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, diga firmes. Inabaláveis, diga inabaláveis. E sempre abundantes na obra do Senhor, diga abundantes na obra do Senhor. Porque no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Amém, irmãos? Não é em vão, essa é a maior recompensa. Não há nada que você faça para Deus que não seja computado, que não lhe traga uma resposta positiva. Não só na terra, mas no céu também. E Moisés está dizendo isso para o povo, porque ele sabe muito bem que quando o povo entrasse na terra e o deserto acabasse, eles teriam a tendência de se afastar de Deus. No capítulo seguinte, no capítulo 8, ele diz assim: olha, vocês vão entrar numa terra que vocês vão colher o que não plantaram. Vocês vão habitar em casas que vocês não construíram. Então, não se esqueçam de uma coisa: é Deus quem lhes dá a capacidade de adquirir riquezas. E eu vou dizer uma coisa para você: é mais fácil ser fiel na dureza do que na abundância. Muitas pessoas, quando vivem a abundância, se desviam de Deus. E por que Deus nos adverte? Porque Ele nos ama e Ele quer nos abençoar. Diga para a pessoa do teu lado: o propósito de Deus para você não é o deserto, é a terra prometida. Diga: mas se você se desviar, Ele vai botar deserto na tua vida. Porque Deus quer que você esteja bem com Ele. Ele não quer que você se afaste dEle. Então, o que a gente tem que pedir a Deus é capacidade. Salomão, o homem sábio, entendeu isso. Ele falou: Senhor, não me dê tão pouco para que eu não me revolte contra Ti, mas não me dê tanto para que eu me afaste de Ti. Nem todo mundo tem capacidade de enriquecer e continuar fiel a Deus. Às vezes eu pergunto para Deus: Deus, por que o dinheiro do mundo está na mão dos ímpios? Porque Mamon faz isso, irmão. Ele dá, o indivíduo pode fazer tudo quanto é coisa errada, porque ele vai aplaudir: vai continuar ficando pior ainda, então eu te dou mais. Deus não. Ele só bota o dinheiro para valer na mão de quem ele sabe que vai suportar essa prosperidade sem se afastar dele. Não tem nenhum problema de você pedir a Deus prosperidade. Não existe. Muito pelo contrário. Se Deus vai fazer a obra, Ele precisa de gente que tenha dinheiro. Mas se isso vai te afastar dele, Ele vai fechar a torneira. Quantos aqui querem prosperar? Quantos querem entrar na terra prometida? Então diga: Senhor, ajuda-me a ser fiel em todas as circunstâncias. Amém? Tanto no deserto quanto na terra prometida. E Moisés, então, nesse momento que ele vai discursar sobre a fidelidade, ele aborda o tema de uma maneira muito prática. Ele fala sobre guardar, sobre cumprir. E tanto essas duas palavras dizem respeito, querido, à resiliência, à persistência, à perseverança. Fidelidade é um atributo, é uma característica de alguém que é consistente na fé. Eu penso na fidelidade mais ou menos como uma maratona. Tem algum maratonista aqui? Alguém que já correu uma maratona? Fica de pé lá, meu irmão. Deu vontade de parar? Muito. E você parou?
Chegou até o fim? Muito obrigado. Deixa eu falar uma coisa para você. Fidelidade não tem nada a ver com corrida de 100 metros. Na corrida de 100 metros, só os 3 primeiros que ganham que são valorizados. Porque qualquer um pode correr 100 metros. Eu posso correr 100 metros em 40 segundos. Mas eu vou passar pela linha de chegada. Mas uma maratona não. Maratona, todos os que cruzam a linha são vencedores. Porque na maratona, o difícil é chegar. E para você chegar, você tem que se preparar. Mas não só fisicamente, psicologicamente. Porque no meio da maratona, muitas vezes o corpo vai dizer, para, chega. E você vai ter que dizer, eu vou continuar. Tem até uma propaganda agora, que está passando aí num dos canais de esporte, de uma maratonista mulher, que ela chega no fim da maratona assim, puxando a perna. E disse, no começo era só uma maratona. Depois ela entrou para a história. Eu nunca vou correr uma maratona de verdade. Mas na maratona da vida, eu vou até o fim. Eu vou cruzar aquela linha lá e eu vou ouvir de Deus, filho, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Porque esta é a relação com Deus. Pelo pouco que você faz, muito será a tua recompensa. Moisés entendeu isso. Certamente ele olhou para trás, ele se lembrou de onde ele veio. Quando ele foi encontrado por Deus, ele era um fracassado, um assassino, um derrotado, um fugitivo. Quando Deus o chama, ele diz, eu sou gago, eu não sou capaz. Mas ele se torna um grande orador, um grande líder. E agora ele está no fim da sua carreira, ele olha para trás e diz, Deus foi fiel. Mas eu também fui fiel a Deus. E eu quero dizer para você, querido, que a obra da graça de Deus faz daqueles que desejam, daqueles que querem ser fiéis, obras lindas de Deus. Efésios 2, 8, 9 e 10 diz o seguinte, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Os primeiros versículos falam da graça de Deus, não tem nada a ver conosco. Mas os versos seguintes dizem, pois fostes criados em Cristo Jesus para as boas obras. E diz mais, de que nós somos feitura dele. Criados em Cristo Jesus para boas obras. Essa palavra feitura na língua grega, que foi escrito no Novo Testamento, é poema. O verbo fazer no grego é poiel. Feitura, obra é poema. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que quando Jesus opera na tua vida, você se torna um poema. Um poema de amor lindo, que conta a história da fidelidade de Deus para com você e de você para com Ele. Amém? Você pode declarar o seu amor de uma maneira direta. Você me ama? Te amo. Eu te amo, viu? Mas quando eu fiz 18 anos de casamento com a Lília, eu escrevi um poema. Eu ficava pensando em quem ela era e como ela era minha musa, como ela era a pessoa mais importante para mim. E quando eu terminei aquela poesia, eu falei, uau, ela vai ficar totalmente apaixonada. É assim que Deus faz conosco. Quando Jesus chamou os seus discípulos, queridos, Ele fez uma promessa para eles. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. A obra de Jesus é de construir, nunca destruir. A obra de Jesus é de fazer e não desfazer. E quando alguém se coloca nas mãos de Jesus,
Ele faz uma obra. No começo Pedro era intempestivo, falador, garganta. Mas Jesus fez dele um grande líder. Por causa do seu amor, por causa da sua paciência. Deus quer fazer isso na tua vida. Não existe nada que o diabo tenha feito, desfeito em você, que ele não possa refazer. Porque a obra de Deus é isso. Onde Deus põe a mão, Ele constrói, traz a vida. Amém, querido? Não perca a esperança. Creia na fidelidade de Deus, mas seja fiel a Ele. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. A coroa não virá antes de você cruzar a linha. Fidelidade. Deus quer levantar um povo que fale menos e viva mais. Que seja fiel. Que seja um poema de amor para o mundo. As pessoas têm que olhar para você e têm que ver a obra de Deus. Tem que ver aquele defeito que você tinha, que você não tem mais. O diabo vai querer sempre te rotular. Se você é assim, eu era assim, não sou mais. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Porque quando Deus opera na nossa vida, nós nos tornamos melhores, mais fiéis a Deus. E vamos combinar. Fidelidade não é fácil. Mas ninguém quer um relacionamento que não seja baseado em fidelidade. Se você é um empregador, você contrata um empregado que seja muito capacitado, mas que tenha um histórico de traição e infidelidade. Por exemplo, vem ali a secretária doméstica, vem trabalhar na sua casa. Trabalhei aqui, trabalhei ali, trabalhei ali, trabalhei ali. Aí você pergunta, mas por que você saiu tanto? Não, porque ali eu roubei, ali eu falei mal da... Você contrata a pessoa? Olha, mas eu cozinho bem pra caramba. Ou então você vai se casar com uma pessoa e ela chega para você, eu te amo tanto, mas eu quero te avisar uma coisa, não sei ser fiel. Um dia desse eu estava vendo no YouTube, o YouTube tem umas coisas engraçadas, né? Talvez você tenha visto isso. Era um entrevistador falando com um casal que estavam fazendo 54 anos de casamento. E aí o entrevistador pergunta para o marido, e aí, você sempre foi fiel? Ele falou, você sabe, né, caminhoneiro, deu uns pulos ali, um pulo aqui. Quando falava com a mulher até ali tinha falado que ele era maravilhoso, carinhoso. E ele fala, deu uns pulos aqui. A mulher falou, como assim? Eu não sabia desse negócio não. No ar a coisa esquentou ali, entendeu? Quantos aqui querem que a sua esposa seja fiel? Quantos aqui esperam que os seus maridos sejam fiéis? Querido, até Deus se relaciona com base na fidelidade. Ele sabe que nós muitas vezes erramos. Mas o que Ele espera de nós é que a gente seja capaz de corrigir o que fez de errado, para começar um relacionamento com Ele, baseado na fidelidade. Não tem ninguém aqui que possa julgar alguém. Ninguém. Todos nós somos pecadores. O que nós podemos fazer uns para com os outros é encorajar, trazer o que está desviado de volta para o caminho, trazer o que está vivendo, quebrando aliança com Deus, de volta para a aliança. Essa é a vontade de Deus. Nós estamos no início do ano, que você possa pedir a Deus para que nesse ano você seja fiel a Ele todos os dias. Nós não sabemos quando vamos encontrar com Ele, não é? Seja pelo arrebatamento, seja pela morte. Eu quero ser encontrado fiel. Digno, só Jesus.
Porque para Deus, ou é santo totalmente, ou está fora da sua presença. Mas como então eu posso ter certeza de que eu vou estar na presença dele? Muito simples. No Velho Testamento, quando alguém levava um animal para sacrificar ao sacerdote, o sacerdote analisava minuciosamente o sacrifício. Não podia ter nenhuma quebradura, nenhuma mancha, nenhum piolho, nenhuma verruga. O sacerdote nem olhava para o fulano, porque o que importava ali não era que ele fosse perfeito, mas que o sacrifício fosse perfeito. Por isso, quando você chegar na presença de Deus, Ele vai olhar para você e vai ver o sangue do Cordeiro. Vai dizer: está debaixo da graça. O sacrifício que você apresentou é perfeito. Amém, queridos? Mas como vamos viver com essa graça? Amando a Deus, vivendo e deixando Ele trabalhar na nossa vida, de maneira que nós sejamos um poema de amor, feitos por Ele, escritos por Ele, para alcançar aqueles que não o conhecem ainda. Amém?